Ok, gente. Vamos começar agora o capítulo 2, que é o capítulo sobre matrizes. Ok, então eu vou começar aqui com a definição de matriz. Definição de matriz. Então coloquemos assim: uma matriz A, ok? De M linhas e N colunas em um corpo K mais vezes é o conjunto das imagens de uma função, vou colocar aqui, de uma função assim, tá? Uma função f de im cartesiano e n no corpo, né? Então, seria assim, vou dar um exemplo aqui. Eu acho que vocês já viram uma função assim, tá? Uma função R cartesiano R em R. Então, eu tenho aqui, no caso, uma função eu tenho aqui, nesse caso, uma função de duas variáveis, ok? Então, nesse caso, se eu tenho uma função de duas variáveis, eu posso pensar numa função assim: fxy igual a x quadrado mais y quadrado. Ou seja, nesse caso aqui, eu teria um gráfico mais ou menos assim. Ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma função de duas variáveis. Ou seja, é uma função em que o domínio, os elementos do domínio, são elementos de duas variáveis. Por exemplo, assim, se o xy fosse igual a 1, 2. Deixa eu apagar aqui. Fosse igual a 1, 2. Então, nesse caso, o f de xy vai ser igual a x quadrado mais y ao quadrado. Então, ficaria assim: f de 1, 2 vai ser igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai dar igual a 5. Ok? Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui, nesse caso aqui, eu tenho uma função de duas variáveis também, né? Em que o im, vou colocar aqui embaixo, o im você já sabe. O im é o conjunto 1, 2 dos naturais até chegar no m. E o in é o conjunto que vai do 1, 2 até chegar no n. Ok? Então, nesse caso aqui, eu teria como conjunto A o conjunto das imagens, ou seja, o conjunto A, deixa eu apagar aqui, o conjunto A é o conjunto das imagens
da função f. O que significa dizer que A é o conjunto das imagens da função f? Significa dizer que A é o conjunto dos f de I de IJ, tá? Em vez de chamar de XY, eu vou chamar de IJ, em que o I pertence a IM e o J pertence a IN, ok? Então, isso aqui, essa seria a definição da matriz. Só que a gente vai mudar a notação, tá? E escrevemos. Aí o que a gente vai mudar? Em vez de eu chamar de F de IJ, vou até inverter aqui. A gente vai escrever assim, tá? O AIJ, eu vou chamar de AIJ o F de IJ. Ok? Então vai mudar a notação. A gente vai simbolizar dessa forma. E nessas condições, se eu pegar aqui então, nessas condições, quem seria a imagem, né? Vou colocar aqui embaixo. A imagem, vou pegar um exemplo, tá? Fica melhor. Se eu pegasse, por exemplo, I3 cartesiano I2, a função, tá? A função I3 cartesiano I2 no corpo K. Vamos supor que esse corpo K seja o corpo dos números reais, ok? Então, nessas condições, eu teria algo assim, né? A imagem vai ser o conjunto dos elementos F e J, tais que o I seja igual, o I pertence a I3 e o J, deixa eu apagar aqui, e o J pertence a I2. Então, nessas condições, o que eu posso fazer? Aí, nesse caso, então, eu teria isso aqui, né? Como o I, ele vai do 1 até 3, não é isso? O I3, que é 1, 2 e 3, e o J, né? Ele vai do 1 até 2, né? Que o J é o I2, né? Então, eu tenho isso aqui. Eu vou ter, se eu pegar aqui os elementos I1, né? F1 é... Deixa eu apagar aqui. Para poder ficar mais claro, eu vou fazer o seguinte. IJ. Em vez de chamar de I3, eu vou escrever mesmo quem é o conjunto, que é o 1, 2 e 3. Tá? IJ pertence a 1, 2. Aí fica mais claro, né? Então, quem seria o conjunto A? O conjunto A vai ser o conjunto dessas funções aqui, ok? Então, em que o I vai estar no conjunto 1, 2, 3 e o J vai estar no 1, 2. Então, teria assim, F1, 1, tá? F1, 1, ok? F1, 2, F, agora vai ficar F2, 1, F2, 2, vou colocar aqui embaixo, F3, 1 e F3, 2, ok? Então, essa seria a matriz. Ou seja, a matriz é o conjunto das imagens de uma função, dessa função, tá? Só que, desse tipo de função. Só que a gente pode fazer o seguinte. Para poder ficar mais organizado,
para ficar mais organizada essa matriz, a gente pode escrever assim. Em vez de escrever na forma de um conjunto, a gente pode escrever na forma de uma tabela. Então ficaria assim. Seria uma tabela com 3 linhas. Olha aqui o I3. 3 linhas e 2 colunas. Então ficaria assim. F1. Deixa eu apagar aqui. F1, 1, F1, 2. Olha, repara que eu não estou colocando vírgula. Já estou colocando, só dou um espacinho, tá? F1, 1, F1, 2. Ok? Aí depois vamos para a segunda, né? Seria que essa segunda linha da tabela. Então vai ficar F2, 1 e F2, 2. Ok? Aí a terceira linha vai ser F3, 1 e F3, 2. Ok? Tá. Então, repetindo, a matriz é o conjunto das imagens uma matriz é o conjunto das imagens de uma função f que tem essa forma aqui. IM, IN, cartesiano N e N num corpo K. Ok? Só que a gente adota a seguinte notação. Em vez de chamar de F de XY ou F de IJ, a gente simboliza como A e J. Então, A e J vai ser para nós o nosso F de IJ. Tá? Ou seria porque em vez de chamar de XY, a gente chama de IJ. Em vez de chamar de função F, a gente chama de função A. Que vai ser de matriz A. Então, ficaria assim. Então, mudando a notação, eu vou ter isso aqui. O conjunto A vai ser A11, A12. A21, A22. A31, A32. Ok? Então, essa é a notação de matriz. Tudo bem? Então, vamos continuar. Vou colocar aqui. Não sei se eu vou para frente, eu vou para trás. Bem, agora vamos para o item 2, né? O item 2, que vai ser a definição. Tá? A definição de igualdade de matrizes. Ok? Então, eu vou colocar aqui a definição, tá? Duas matrizes que eu vou simbolizar assim, tá? Matrizes A de elementos A e J. Vou colocar aqui M por N, tá? M por N seria a ordem da matriz, que seria M linhas e N colunas, tá? E também eu tenho uma matriz B e J, de elementos IJ, B e J, que também é uma matriz M por N, ok? Diz-se que A e B são iguais, ok? E escreve-se A igual a B quando o quê? Quando acontecer isso aqui, tá? Quando o A e J for igual a B e J, para qualquer que seja I pertencente a IM e qualquer que seja J pertencente a IN, tá? Por exemplo, deixa eu colocar aqui, exemplo. Se eu tenho uma matriz A, e a matriz A é, digamos, vou colocar aqui, matriz A
Deixa eu colocar um exemplo, um problema aqui. Vou colocar assim, sejam a matriz A igual a AJ 2 por 3 e BJ também 2 por 3 tais que AJ é igual a, digamos, 2. Vou colocar assim. Deixa eu mudar aqui. É a borracha. Tais que... Aí eu vou colocar assim. Tais que A igual a B, ou seja, eu estou afirmando que A igual a B. Então, se, digamos, se A for igual a 2, vou mudar a letra aqui para não confundir, 2x3, 4, 1 e y, e B igual a, vamos colocar aqui, Z 4 3 W 1 e vou colocar assim, tá, deixa assim, tá? Deixa eu fazer bem bobo assim, só para poder aplicar a definição, tá? Encontre x, y, z e w, né? Então, estou pedindo para encontrar os valores, né? Porque senão vai ficar parecendo aquele meme, né? Encontre o x. Aí a pessoa diz, olha, o x está aqui, né? Então, lógico que não é isso que eu quero, né? Eu quero que você encontre o valor do x, ok? Então, vamos lá. Como seria a solução? A solução vai ser algo assim, né? Eu estou afirmando que o A é igual a B. Mas quem é o A? O A é isso aqui, né? Tá aqui o valor do A, né? Então, o A tem valores 2, x e 3. Aqui 4, 1 e y. E o B, quem é o B? O B está aqui. Então, o B tem valores Z, 4 e 3, W, 1 e 9. Então, sabendo disso, o que a gente sabe? A gente sabe que, por definição, o A e J tem que ser igual a B e J. Por exemplo, o A11 tem que ser igual ao B11. O A12 tem que ser igual ao B12. E assim por diante. Ou seja, o 2 tem que ser igual ao Z. Então, vou colocar aqui Z igual a 2. O X tem que ser igual a 4. X igual a 4. O W tem que ser igual a 4. W igual a 4. E o Y tem que ser igual a 9, né? Então, o Y é igual a 9. Ou seja, geralmente a gente coloca nessa ordem, né? X, 4, Y, 9, Z, 2 e W, 4. Ou seja, essa aqui que é a solução. Tudo bem? Ok. Agora, vou pegar aqui um problema que eu queria fazer, né? Mas eu vou fazer agora.
Exemplo 2 aqui. Tá? Esse é o horário do cachorro latir. Então, bora ver se a gente consegue relevar esse latido, né? Tá, vamos lá. Vou colocar um outro exemplo, tá? Seja A uma matriz A e J de ordem 2 por 1. Vou colocar 2 por 3 de novo, então 3 por 2. Só que eu não quero ter muito trabalho. Não quero. Só uma coisa que eu esqueci de falar, vou colocar meio como uma observação aqui em cima. Quando eu tenho uma matriz assim. Vou colocar bem aqui, tá? Mas. Quando eu tenho uma matriz M por M, ou seja, perdão, matriz M por M, ou seja, quando o número de linhas é igual ao número de colunas, caramba, a gente, em vez de chamar de matriz M por M, a gente chama apenas de matriz M, ok? Então, em vez de dizer que uma matriz é de ordem M por M, ou seja, quando o número de linhas é igual ao número de colunas, a gente diz apenas que é uma matriz de ordem M, ok? Então, vou colocar aqui uma matriz... Deixa eu pegar a borracha. Uma matriz de ordem 2. Vou colocar só isso aqui, ó. Matriz de ordem 2. Tá? Ou seja, você já sabe que é uma matriz 2 por 2. Então, dada por... Aí eu vou definir assim, tá? A e J igual a 2i mais 3j, ok? Então, encontre a matriz. Então, nesse problema aqui, eu estou querendo que vocês expressem a matriz. Então, vamos fazer isso. Solução. Então, se A é uma matriz de ordem 2, então A é uma matriz assim. 1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Ok? Nessas condições, a gente pode encontrar de 1 por 1, né? Só jogando na fórmula. A fórmula é essa aqui. Ok? Então, como é que ficaria aqui? Aqui vai ficar assim. A e J é igual a 2, 1 mais 3j. Ok? A1, 1 vai ficar 2 vezes 1 mais 3 vezes 1 também. Ok? Então vai ficar 2 mais 3, que vai dar 5. Ok? Agora, o próximo vai ser o A1, 2. A1, 2 é A2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Então, como é que ficaria? 6, 1 mais 2, 8. Não é isso? Então, o A1, 2 vai ser 8. Agora, quem seria o próximo? O próximo é o A2, 1. Então, vai ficar A2, 1, vai ficar 2 vezes o 2, né, que é o I é 2, mais 3 vezes o J é 1. Ok? Então vai ficar como? Vai ficar 4 mais 3. 4 mais 3 é 7, não é isso? E o próximo vai ser o A2, 2. Então vai ficar A2, 2, vai ficar 2 vezes I, o I é 2, 3 vezes J. O J também é 2. Então vai ficar 6 mais 4. 6 mais 4 é 10. Então, nessas condições, eu posso dizer aqui no final, a gente pode dizer aqui, só que como eu já... É melhor escrever aqui no final, né? Para poder ficar mais organizado. Logo, eu posso dizer que o A11 é 5, o A12 é 8, o A21 é 7, o A22 é 10. Ok? Então, essa é a solução do problema.
Tudo bem? Tá. Então, dando continuidade aqui, né? Só para eu colocar alguns exemplos, né? Vou colocar aqui, vou chamar aqui de definições. Primeiro, vou colocar aqui uma matriz AMN é dita uma matriz linha quando o M for igual a 1. Ou seja, quando o número de linhas for igual a 1. A gente diz que é uma matriz linha, ok? Então, por exemplo, eu posso colocar essa matriz aqui. Matriz 4, 5, 9. Isso aqui é uma matriz linha. Por quê? Porque é uma matriz em que o M é igual a 1. Ok? 2. Agora vai ser, como tem a matriz linha, vai ter também a matriz coluna. Então, vamos colocar aqui. A matriz AM por N é dita matriz coluna quando o N for igual a 1. Então, quando o N for igual a 1, aí eu vou ter uma matriz coluna. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma matriz B igual a 9, 15, menos 4. Então, só tem uma coluna, ou seja, uma matriz em que o N é igual a 1. Ok? E aqui eu vou definir o conceito de matriz quadrada. Tá? Então, vamos lá. AM por N é dita matriz quadrada. Deixa eu apagar aqui. Quando o M for igual a N. Ou seja, é uma matriz de ordem N. Né? Então, um exemplo que eu posso pegar é uma matriz assim. Vou chamar de exemplo C. Né? Ser uma matriz C. Então, vai ser uma matriz, vou colocar aqui como exemplo, né? Uma matriz de ordem 3. Vou colocar aqui 10, 2, 1, menos 4, 7, 9, 5, 4, 12. Ok? Então, eu tenho aqui uma matriz... eu tenho uma matriz aqui de ordem 3. Ou seja, o número de linhas é igual a número de colunas. Então, nesse caso, eu tenho uma matriz quadrada. Ok? Então, vamos deixar por aqui essa aula.